já com o programa Complicações, que hoje vai tratar de um tema interessante que a gente tem observado ultimamente na política brasileira e, por que não, na sociedade de uma maneira geral, que é a polarização. Quem está do lado de quem nesse momento tão complicado para o governo federal e para o Brasil de uma maneira geral? Nós estamos aqui com dois estudiosos do tema político, que é o professor Glauco Pérez da Silva, que é do Departamento de Ciência Política da USP, e também Luiz Antônio Dias, doutor em História pelo Unesp e professor da PUC de São Paulo. Muito obrigada por participarem conosco aqui do programa Complicações. Quando a gente olha nesse momento em que cada dia existe uma novidade no campo político, é até difícil a gente dizer quais foram os últimos, mas de qualquer maneira, pegando como gancho a grande manifestação que ocorreu no domingo no país inteiro. As grandes capitais, muitas pessoas nas ruas pedindo ali o impeachment da presidente Dilma, se dizendo contra o Partido dos Trabalhadores e também contra a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há aí a possibilidade, enfim, há marcada também uma nova manifestação, na verdade, várias manifestações que devem ocorrer no final dessa semana, ainda no mês de março, pró-governo, pró-PT e pró também o presidente Lula. Nesse momento a gente vê o país dividido. A gente pode dizer que existe uma polarização na política e até mesmo na sociedade brasileira? Começando com o professor Glauco. Bom dia, Tatiana. É difícil dizer que não, né? É muito difícil argumentar que não existe essa polarização. Ainda que me pareça cada vez mais uma polarização mais de projetos do que propriamente pró e contra governo. O governo Dilma é muito mal avaliado, né? Então, se ela tem 7% de apoio, ou fica girando em torno de 10% na melhor dos momentos do governo. E, então, é difícil imaginar que você tenha 90% contra e 10% a favor e chamar isso de polarização exatamente. Então, só que, por outro lado, a gente não pode esquecer assim, o PT sempre foi o partido que, de certa maneira, organizou o sistema político partidário no Brasil. Era um partido de massa, era um partido com enraizamento social e, portanto, durante muito tempo houve já, de alguma maneira, o ser petista indicou um determinado posicionamento político, né? Com a ascensão dele ao governo, surgiu, e por conta das denúncias todas, surge do outro lado um outro conjunto de posicionamentos que são contrários ao partido, que são contrários ao projeto da esquerda. E aí isso só foi se acirrando com as denúncias, isso só foi piorando à medida em que o governo petista foi se mostrando executor de práticas que ele próprio recriminava. E isso fez com que a gente chegasse numa situação parecida, próxima ao que a gente tem hoje, né? Quer dizer, o PT vai sendo indiciado ou vão surgindo muitas denúncias e parte do partido vai sendo incriminada por praticar atos que eles recriminavam antes de serem governo. E do outro lado tem um conjunto de atores absolutamente insatisfeitos, mas muito pulverizados, muito pouco coordenados, claramente não vinculados a partidos, porque a gente vê a oposição não sendo capaz de capitanear essa insatisfação, mas sem dúvida nenhuma você tem muita gente insatisfeita e muita gente reclamando contra o governo. Então, hoje a polarização para mim se dá muito mais no plano das ideias, quer dizer, pessoas que tem um sonho, um projeto de país que seria representado pelo PT, vendo ser naufragados, mas que continuam a acreditar nessas coisas e tentam, de alguma maneira, ainda uns poucos defender o governo, mas ainda acho que é pouco essas manifestações, eu imagino que não vão mobilizar, não vão ser do mesmo tamanho das que ocorreram domingo. Mas, do outro lado, você tem atores, falta coordenação, você não tem capitalização política dessa insatisfação tão grande, né? Luiz, qual é o seu ponto de vista? Bom, eu acho que você tem um processo de polarização entre propostas, entre projetos, como foi colocado, e eu acho que isso já tem um tempo maior, né? Se nós pegarmos, pelo menos desde a eleição de 2002, você já tem o PT com muita força, há uma mudança dentro do PT a partir da Carta aos Brasileiros, né, de direção, inclusive, e a partir daí eu acho que começa a se estabelecer realmente essa polarização que, num primeiro momento, você tem uma eleição até equilibrada em 2002, terá também em 2006, e deixa um pouco a oposição, no caso, sobretudo o PSDB, um pouco sem chão por conta das propostas. Naquele momento, ninguém podia ser contra a erradicação da miséria, a redução do número de marginalizados nas sociedades por conta desse projeto, né? A partir do momento que surgem as denúncias do Mensalão, a impressão que eu tenho é que você começa a perceber que existe uma fragilidade nesse governo, existe uma fragilidade na forma como se montou toda a estrutura partidária.
E isso talvez não tenha se refletido de uma forma tão intensa em grandes manifestações como hoje, porque nós temos um componente que não pode ser deixado de lado, que é a questão econômica, né? Nós temos uma situação econômica degringolando nos últimos 2 anos, talvez, de uma forma muito mais visível, atingindo mais pessoas. Então, a gente pode dizer que as denúncias do Mensalão, mas diretamente batendo no bolso daquele eleitor, até mesmo do eleitor do PT, fizeram com que foram os primeiros, vamos dizer, desilusões, assim. Eu acho que sim. E eu acho que isso, talvez, você tenha a eleição da Dilma, e na reeleição da Dilma, eu acho que você já tem ali, sim, talvez uma polarização. Você tem uma das eleições mais acirradas, né? E isso dá a sensação de que o PSDB poderia ter ganho a eleição, poderia, naquele momento, ter cortado, ter rompido com esse período de governo do PT e, de repente, perde. Então, ficou um quê? Nas manifestações, nas críticas, um quê de terceiro turno, que é muito que se falava com relação ao Collor também. Eu acho que isso é um componente importante. Eu acho que não há uma aceitação da derrota. O que caracteriza a democracia é normalmente isso, que o lado aceite que foi derrotado, e isso não existiu nessa última eleição. Então, eu acho que isso leva para uma situação de polarização. Que quando você associa a crise econômica, e aí você tem, porque como o Glauco coloca, você não dá para dizer que você tem, pelo menos nas pesquisas de opinião, que você tem essa polarização, porque o descontentamento com o governo é muito maior do que o apoio. No entanto, uma parcela considerável desses que discordam dos rumos do governo e fazem uma avaliação negativa do governo Dilma, eles não defendem um afastamento. Então, eu acho que ainda tem uma certa polarização, mas, inegavelmente, você tem, depois da eleição da Dilma, na última eleição, você tem uma mudança de discurso, né? Em parte, aquelas ações que foram atribuídas, que poderiam ser feitas pelo Aécio, caso vencesse, são tomadas pela Dilma. Então, acho que tem uma sensação de traição. Traição por conta da questão da corrupção. O PT sempre foi um dos partidos que se consolida na luta contra a corrupção e depois acaba trilhando um caminho, não vou dizer que é o mesmo, mas um caminho de várias denúncias, e tem essa questão do próprio projeto, porque aquele que votou na Dilma pensando na continuidade de um projeto de avanços sociais, ele realmente está decepcionado. Some-se a isso, a essa retração de mais de 3%, sobretudo do ano passado, né, que é o ano mais duro, isso vai afetar todo mundo, inclusive as classes populares, que eu não vi muito representadas nessas manifestações, mas há um descontentamento mesmo das classes populares. Agora, quando a gente pensa no papel realmente da população e de que maneira a população participa dessa discussão, participa via rede social, participa na conversa de padaria, vamos dizer assim, no dia a dia realmente no trabalho, até porque a crise afeta todo mundo. Isso não é uma coisa mais que está na televisão, está ali, todo mundo tem alguém que está desempregado perto, a realidade é muito dura. Eu queria que você fizesse uma análise, Glauco, realmente desse momento que a gente vive e de como a população participa dessa discussão e vai para a rua. Essa população, por exemplo, quando a gente compara, depois acho que o Luiz pode até dizer para a gente, em outros momentos da política brasileira, momentos muito recentes também, do Collor, e até mesmo antes da ditadura, ali em 64, mas um momento em que a internet está muito posicionada hoje, em que as pessoas, hoje, elas têm mais disponibilidade de discutir conteúdos, mesmo que seja de maneira rasa, mas esse conteúdo chega até elas. Como é que você vê essa questão? Eu não tenho dúvida de que o fluxo de informação às pessoas ele é fator muito importante para a vontade e capacidade de mobilização delas. A impressão que eu tenho das manifestações até agora é que elas devem começar a tomar um caráter diferente, porque o desempregado ainda não foi para a rua. Não foi ele a se manifestar. Quer dizer, as primeiras avaliações sobre os manifestantes desse final de semana, como o Luiz lembrou, não são as classes baixas ainda. Então, essas vão ser afetadas, mas antes elas iam à rua, parte delas, lideradas por movimentos sociais, lideradas por partidos, lideradas por segmentos organizados, que hoje são pró-governo. Então, eu não sei dizer que tipo de capacidade de mobilização elas vão criar para irem à rua, a não ser que seja também via movimentos sociais, como alguns deles, inclusive um dos movimentos do Sem Teto de São Paulo, apoiou a manifestação do final de semana. Quer dizer, então ele sempre é um movimento sempre pró-PT, dessa vez foi ao contrário. Então, eu não sei, é difícil imaginar
qual vai ser a escolha deles, que tipo de ação eles vão tomar, mas que não tem dúvida, assim, que eles não vão ficar em silêncio, que eles não vão esperar a coisa piorar demais. O problema é a consciência de que lado sobre o que eles estão reclamando, de quem eles estão reclamando. Quer dizer, eles vão encarar. Porque muito do tom da discussão toda que acontecia na internet e que chega a essas pessoas era: bom, a Dilma adotou políticas econômicas nesse segundo governo que estavam muito mais próximas à defesa que o PSDB fazia do que seria necessário, do que o que ela fez em campanha. Então, essas pessoas estavam insatisfeitas com o governo. Mas a ponto de ir para a rua, quer dizer, parte delas não quer a queda, né? Não quer que a Dilma saia, ela gostaria que o governo fosse outro ainda, talvez mais à esquerda do que já está. E ela vê ali assim, olha, se eu derrubar a Dilma, o que vai acontecer não sai mais incerto, como muito provavelmente fique pior do ponto de vista ideológico, se distancie mais daquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, eu não sei se eu vou para a rua, eu não sei que outras formas de reclamar. Saíram algumas reportagens mostrando que o nível de satisfação entre as classes populares era alto, mas elas não se mobilizaram. Ainda estão aguardando. Ainda estão aguardando de algum jeito. Então, é realmente difícil. Eu não tenho dúvida que a internet vai impulsionar, elas têm acesso, né? Essas pessoas esse tipo de informação tem chegado a elas. A realidade é muito dura, mas elas sempre viram neles, no Lula e no PT, de alguma maneira, pessoas do lado delas, né? O Lula foi reconstruindo isso, né? Então é difícil prever. Aliás, assim, hoje qualquer tipo de previsão é absolutamente... Se a gente faz a previsão agora, daqui a pouco muda tudo. É pior do que prever o tempo, né? Luiz, como é que você vê a questão? Até pensando também no papel da imprensa, né? Vamos pensar assim, as vésperas da Marcha para a Família, por exemplo. O que tipo de informação que se tinha e que tipo de informação que se tem hoje, né? Eu acho que, como o Glauco coloca, eu acho que o sociólogo está numa situação muito mais complicada que o historiador, né? Como eu trabalho muito com a história do tempo presente, eu estou sempre dando opiniões sobre aquilo que poderia ocorrer. Mas realmente, com esse avanço das manifestações, das denúncias e de posicionamento, inclusive por parte da imprensa, você sempre fica com o pé atrás, é muito difícil realmente fazer uma previsão. Mesmo quando você pensa a história, você tem as mudanças da história, né? O João Goulart, por exemplo, quando ele foi deposto, ele tinha um índice de popularidade muito alto. Eu encontrei isso numa pesquisa na Unicamp, é uma pesquisa que foi feita, encomendada pela FEComércio aqui de São Paulo, que mostrava que o João Goulart tinha mais de 70% de aprovação ao seu governo. É um índice altíssimo quando ele foi deposto. Essa pesquisa foi feita imediatamente antes do golpe, uma semana antes. Essa pesquisa nunca foi divulgada, porque eu imagino que seria um tiro no pé dos golpistas. Então, essa pesquisa ficou escondida e depois ela torna-se histórica só em 2004, 2005, que é quando eu encontrei essa pesquisa na Unicamp. Então, o que se falava na época muito com relação à marcha é que a marcha era uma marcha de mulheres de classe média branca, que não é muito diferente do que nós tivemos domingo, né? As primeiras pesquisas mostram que 90% dos manifestantes eram brancos, que mais de 60% dos manifestantes tinham uma renda salarial acima de 5 salários mínimos. Então, dá mais ou menos uma cara de classe média. Não significa dizer, como o Glauco colocou, que a população mais pobre esteja satisfeita, muito pelo contrário. Podemos aventar que, inclusive, parte dessa população que está insatisfeita não vai às ruas porque ela mora distante, porque é difícil pegar um metrô e ela está no final de semana que ela está descansando. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão se posicionar e imagino que o descontentamento, ele crescendo, possa levar, sobretudo, alguns movimentos que não estão tão próximos do PT, mas que historicamente estiveram, possam realmente, como você coloca, né, do movimento dos trabalhadores sem teto, de embarcar numa crítica mais contundente ao governo, sem com isso se aliar a um projeto do PSDB ou coisa do tipo. Os próprios manifestantes, eles demonstraram, como o Glauco colocou, uma tentativa de se distanciar um pouco desses políticos tradicionais. Então, em 64, você tem uma atuação da imprensa muito intensa no sentido de desestabilizar o governo Goulart. Do ponto de vista econômico também, o que se falou muito é que o Goulart tinha uma questão econômica gravíssima. Quando você pega os dados, o período Goulart não teve uma coisa tão caótica assim. Com exceção de 63, que o PIB cai para 0,5%, o Goulart chegou a ter em 62 um PIB de 6%, 8%. Então, ele tem, de fato, uma retração quando comparado com o período anterior do Juscelino, que é um período muito bom. Então, mesmo que você mantenha um certo crescimento econômico com propostas positivas,
Há um descontentamento porque você tem não dá para dizer retração da economia, eu não sou economista, mas se você sai de um patamar de 10%, que é o que você tinha no Juscelino, e cai para 6%, ainda assim é algo muito positivo, mas você sente uma redução do crescimento, que me parece um pouco do que nós temos hoje. Nós estávamos num patamar bastante elevado de crescimento, sobretudo pensando que você tem uma crise mundial e, de repente, você começa a cair. Então, eu acho que assim, a mídia teve um papel em 64 que lembra um pouco o que está sendo feito hoje, né? Que ela também não acho que você tem uma polarização. Eu acho que, nitidamente, é uma ação de grande parte da grande imprensa, sobretudo, no sentido de dar muito mais foco nas denúncias que atingem o PT do que na oposição. Nós temos visto, eu trabalho muito com imprensa e comunicação, não manipulação, mas a notícia sai de uma forma, de repente você tira o nome do senador e põe senador do PSDB. Então isso tem ocorrido e não é uma coisa que tem sido feita agora, isso já foi feito em outros momentos. O que você tem hoje talvez seja uma multiplicidade de fontes que você não tinha em 64, então a internet nesse sentido era interessante. Mas aí eu só queria, para encerrar essa discussão, que às vezes a gente tem uma dimensão um pouco errada, né? Porque quando você pega a rede social, o que eu tenho percebido conversando com amigos é que há aí sim uma polarização, porque você tem amigos que não compartilham, por exemplo, dos seus ideais, das suas preferências partidárias. E nesse sentido tem ocorrido uma briga nas redes sociais e eu acho que muita gente tem deletado. Eu costumo brincar com a minha esposa, que faz muito isso, que ela tem uma Sibéria no Facebook dela, que ela manda todo mundo que ela não gosta. Então, você corre o risco de ficar com uma visão também só de um lado. Então, o mundo ideal, assim. Que é todo mundo que concorda com o que você está compartilhando e você vai concordar. Mas, de qualquer forma, você tem uma discussão que está muito pautada na mídia, tem as redes sociais e todo mundo discute muito isso, porque tem afetado muito. A economia está travada, como travou, por exemplo, no ano do impeachment do Collor também. E eu acho que outras duas coisas, só para complementar, que eu acho que ajudam, primeiro é a disposição da própria imprensa de fazer quase uma investigação a ela mesma, né? Então, da quantidade de denúncias e de sistematicamente repetir os assuntos e falar... Recentemente não tem sido, aliás, tem sido até difícil não dar conta dos acontecimentos, mas durante muito tempo houve uma repetição, um processo sistemático de se falar das mesmas coisas, o que, sem dúvida nenhuma, faz com que a população, de certa maneira, se torne ainda mais indignada, né, com o que está acontecendo, com tudo que acontece, porque ela ouve aquilo repetidamente. Mas, por outro lado, o movimento na internet, que é muito mais difuso, tem mostrado que as pessoas, elas conversam só dentro dos seus próprios grupos. Isso é algo muito sintomático da indisposição ao diálogo, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa a polarização, talvez na manifestação ou no próprio processo a gente não veja claramente certas coisas, mas a indisposição a ouvir o outro lado é muito evidente. O Estadão Dados fez um levantamento no Twitter seguindo políticos e vendo... Você não cria interlocução, você conversa só com o seu lado. Então, se você está alinhado à direita ou à esquerda, é só dentro daqueles grupos que você conversa. E isso, evidentemente, é péssimo, porque a política passa pelo convencimento. Eu preciso convencer o outro. E aí, se eu não estou disposto a conversar, isso é inviável, isso é impossível, né? Então... Na semana passada, com o fato da condução coercitiva do ex-presidente Lula, ficou muito clara a defesa ali de um grupo em relação à inocência dele, enfim, em relação ao ponto de vista dele. Isso pode ter acirrado ainda mais essa discussão? Porque o medo seria ali, a partir dali, de que essa manifestação de domingo, por exemplo, tivessem os dois grupos se enfrentando. Realmente que a coisa fosse para briga, né? Enfim, queria que você fizesse uma avaliação disso, realmente da briga extrema, vamos dizer assim, dos dois grupos. Parecia. A discussão tem sido, em muitos momentos, parece discussão de torcedores, né? Então, você é contra o governo, você já é associado a várias coisas. Usou vermelho é governo, né? Né? E se você defendeu... Ou você é corrupto também, você tem alguma ligação com o governo. É impressionante, assim, como as pessoas estão intolerantes a qualquer frase ou afirmação que soe ao contrário. Quer dizer, então a gente vai pensar na condição coercitiva do Lula.
Bom, aquilo para muita gente é imagem e foi dito, assim, eu mesmo me peguei e falei assim, o Lula foi preso. Você tá falando, ele não foi preso, mas a imagem era dele preso. E aquilo é evidente que a Polícia Federal sabia, e na declaração do próprio Moro e de vários agentes da Polícia Federal, de que houve preocupação com como isso fosse acontecer, de que eles tentaram de alguma maneira, e eu não faço muita ideia de se eles de fato tinham outras alternativas, mas eu vi muita gente dizer, ó, todo mundo, durante todo o processo, passou exatamente por isso. Todos eles, e, portanto, ele foi só mais um. Então, suponho que, tecnicamente, isso tenha sido adequado, né? Do ponto de vista técnico, jurídico e tal. É claro que, às vésperas da manifestação de domingo, né? Porque isso acontece na mesma semana, é claro que isso só vai acirrar ânimos. É claro que isso só vai fazer... Porque se tivesse marcado para acontecer segunda-feira dessa semana, o tom seria outro, a repercussão seria outra. Então, todos esses atores estão lidando com fatos que acontecem num momento em que tudo é muito delicado, está todo mundo muito sensível, tudo tem uma repercussão muito maior do que poderia ter em outros momentos. Mesmo ontem, a discussão, o áudio sobre o Mercadante ter tentado supostamente comprar o silêncio do Delcídio, na versão que eu ouvi, aí a gente não sabe se eu ouvi ela inteira, se eu ouvi ela editada, se... Não tem nada que pareça indicar isso. Outras versões de muita gente dizendo, não, tá lá, tá dito. É tudo muito, muito impactante. Qualquer coisa que aconteça, ela tem uma repercussão muito grande, né? E isso vira tsunami, né? Não é só uma ondinha, assim. Hoje, certamente, já é o assunto mais comentado no Twitter, o assunto mais comentado na internet de uma maneira geral. Agora, Luiz, para posicionar e entender um pouco mais esse clima de guerra, vamos dizer assim, que em alguns momentos a gente vive, a gente pode dizer que é todo dia, mas quando os fatos acontecem, enfim, quando eles pulam, vamos dizer assim, pela imprensa de uma maneira geral, a população também reage. Isso aconteceu, a gente pode dizer que dessa maneira aconteceu em algum outro momento, claro que não sei se dá para comparar igualmente, de maneira igualitária, mas em outros momentos da história recente? Eu acho que, assim, é óbvio que nós sempre temos que tomar um cuidado com as comparações, são momentos distintos, atores diferentes. O meu mestrado foi sobre o golpe de 64, o meu doutorado foi sobre o impeachment do Collor, então são dois momentos que normalmente se associam a essa situação. Eu acho que, em termos de polarização e de enfrentamento, inclusive pensando em projetos, lembra um pouco 64. Mas o Lula não é o Goulart, a situação internacional é completamente diferente, nós não temos a questão da Guerra Fria hoje, então é difícil comparar nesse sentido. Quando pensamos em 92, né, algumas ações, está mais próximo de 92, os personagens políticos de hoje estavam em 92, você verifica algumas ações que foram tomadas também naquele momento que podem ir por caminhos parecidos. Então, isso é um pouco assustador. Então, essa espetacularização da política ocorre em 92. Você tem uma guerra entre as revistas, a Veja, Isto É, toda semana publicando uma capa mais impactante do que a outra. Mas também não dá para comparar, porque a Dilma ela tem uma base de sustentação que o Collor nunca teve, ela tem um partido muito forte, né? O outro detalhe fundamental que o Glauco coloca é que os manifestantes que estavam nesse domingo e que estiveram em outras manifestações contra o governo, eles não vêm de uma base que tem uma tradição histórica de mobilização. Eu não sei quanto tempo eles aguentam ou se eles partiriam para o enfrentamento. O que é muito diferente daqueles grupos que estão do lado do governo, historicamente estiveram do lado do PT, como é a questão da UNE, a questão do MST, que mesmo fazendo críticas a presidente, eles têm se mantido ao lado, sobretudo a UNE, que está muito mais atrelada. Agora, essa questão da prisão, né, para não repetir o equívoco, né, dessa condição coercitiva, que muitos grandes juristas importantes da PUC, muitos se pronunciaram dizendo que aquilo foi um absurdo, que eu acho que faz parte da própria espetacularização, particularmente essa minha opinião, como cidadão, eu acho que isso fez parte, isso foi uma convocação para a manifestação de domingo, né? Você coloca a pauta em evidência de novo e enche, porque as últimas manifestações elas tinham diminuído com relação às primeiras do ano passado. Mas quando o Lula vai para o enfrentamento, quando ele convoca o povo para a rua, lembra muito o momento que o Collor convoca as pessoas para irem às ruas de verde e amarelo, e aí se espera que vai ter um enfrentamento, só que ali não tinha a polarização que tem hoje. Por conta dos movimentos sociais, talvez, e por conta da própria força que o PT tem. A maior parte da população que saiu às ruas, naquele momento que ele convocou,
não saem em apoio ao Collor. E aí acabam adotando o preto como uma forma de protesto e depois aparece o verde e amarelo dos caras pintadas, mas já se utilizava o preto para mostrar que estavam desvinculados do Collor. Então, é um momento que um depoimento do Antônio Carlos Magalhães, logo depois ele diz, bom, agora eu deixo o Collor por conta e risco, porque ele não ouve, ele não obedece, ele é megalomaníaco, ele acha que a multidão que o elegeu vai sair às ruas para defender, ele não tem como. Por quê? Porque ele não tem uma base de sustentação partidária. Ele estava sozinho. É um partido muito pequeno e os outros vão abandonando o barco na medida que percebem o crescimento das manifestações na rua. Agora, essas manifestações, elas vêm, evidentemente tem muita gente ali fora dos movimentos sociais, estão descontentes com uma retração. O PIB em 90 foi 4% negativo, com uma inflação de 1.600%. Então, tem muito descontentamento, talvez muito maior do que hoje, real, né, em termos de pensar a economia real mesmo. Então, tinha muita gente nesse sentido. Agora, a UNE tem um papel fundamental na manifestação. A UNE já tinha um Fora Collor desde 90, então 90, 91, 92. Então, ela consegue capitanear o movimento. Ela não acho que a UNE é responsável por botar 200 mil pessoas nas ruas aqui em São Paulo, mas você tem os movimentos sociais mais organizados, você tem um partido de oposição bem estruturado e que naquele momento levanta com muita propriedade a bandeira contra a corrupção. Hoje é mais complicado, porque você tem denúncias sobre o Aécio, denúncias do Alckmin, e nesse sentido me parece que nessa última manifestação, e as próprias pessoas têm dito isso, não, nós queremos que apure tudo, nós não estamos do lado do PSDB. Ainda que um pouco mais seletiva, né, porque a crítica é muito mais a corrupção do PT, mas você começa a ter um pouco isso. Isso pode ser positivo, por um lado, que você fala, todo mundo quer que apure tudo, mas, por outro lado, não podemos nos esquecer que refutar os partidos políticos, refutar as instituições, inclusive as judiciais, as legais, os caminhos corretos, isso pode ir por outros caminhos. Né? Quando nós pegamos na história recente da humanidade, né, pegar o século XX, você tem alguns exemplos assustadores, quando você vai pelo caminho não político também, né? Tá certo. Agora, Glauco, só para fechar, a gente tem um minuto. Queria que você fizesse uma avaliação rápida em relação a essa questão dos próximos passos. Eu sei que é difícil a gente pensar o que vai acontecer, mas de que a manifestação está aí, pró-governo. Como é que você vê esses próximos momentos aí? Eu acho que o PT tem razão de tentar colocar as pessoas na rua, né? O governo tem razão de tentar se defender. Eu imagino, vai ser surpreendente se muita gente for à rua, se for um número expressivo de pessoas que apareçam, mas se conseguir, eu acho que vai ser um grande alívio para o governo, porque vai mostrar, olha, ainda existe quem nos apoie na sociedade, né? Agora, por outro lado, se a manifestação for um fiasco, se poucas pessoas aparecem, ou se o número, não vão ser 500 mil em São Paulo, mas se for 10 mil, fica muito evidente a falta de apoio. E aí é de imaginar que vai haver uma discussão muito intensa no próprio Congresso da base de apoio, se ela se mantém com o governo ou não. Tá ótimo, então. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui, Glauco Pérez da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da USP, e Luiz Antônio Dias, doutor em História pela Unesp, professor da PUC de São Paulo, falando com a gente aqui no Complicações. Muito obrigada. Eu que agradeço.